eu queria falar com vocês sobre um outro assunto, que é um assunto muito candente, um assunto muito presente, que é o assunto da felicidade, né? Da felicidade humana. E é um assunto importante para a gente falar, porque esse assunto muitas vezes, né, ele fica no segundo plano do nosso dia. E é claro que o ser humano, ele, de algum modo, ele tende à felicidade, o ser humano ele precisa de felicidade, o ser humano no limite ele vai querer a felicidade. Agora, um filósofo que eu sigo já há muito tempo, um filósofo que me ajudou muito, um filósofo que de algum modo informa um pouco o meu pensamento, um filósofo a quem eu dei muita atenção, chamado Julián Marías. Ele tem um livro grande, que nem está aqui, está lá no consultório, né? Um livro grande, um calhamaço assim, chamado Felicidade Humana, é o nome do livro dele. E nesse livro ele faz um tratado sobre a felicidade e ele fala da felicidade como um impossível necessário, tá? Um impossível necessário, e ele trabalha isso de um modo bastante extenso, de um modo bastante profundo. E eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre essa impossibilidade da felicidade, né? E que não é para deixar ninguém deprimido, mas é para botar a gente num certo modo de ver a vida, para colocar a gente, né, com uma certa energia diante da vida, é para matar alguns tipos de expectativas falsas que a gente pode ter diante da vida, que é a expectativa de que a gente pode ser feliz o tempo todo de um certo modo, tá? De um certo modo imaturo, de um certo modo um pouco, como quer dizer, um pouco desatento. Essa que é a ideia essa que é a ideia dessa impossibilidade necessária. E a gente pode concretizar isso de um modo muito simples, que é a seguinte, né? Por que a felicidade ela é impossível? É uma impossibilidade que a gente tem que se acostumar. E aqui está o truque da vida, né? Aqueles sujeitos que ainda são imaturos, aqueles sujeitos que ainda não passaram, por assim dizer, pela vida mesmo, aqueles sujeitos que ainda não experimentaram o peso da vida adulta, eles acham que eles vão poder ser felizes o tempo todo, escolhendo todas as trajetórias possíveis. E aqui que está o grande ponto que eu queria falar, que a gente vai falar hoje e depois a gente conversa aí, que é o seguinte, olha só. Quando a gente está vivendo a vida humana, esse é o ponto central, quando a gente está vivendo a vida humana, a gente vai precisar fazer escolhas, né? Estar aqui agora na live com vocês significa não estar dormindo, significa não estar no bar com meus amigos, significa não estar em outro lugar. Então veja bem, a vida humana ela tem uma coisa chamada espaço e tempo, né? A gente sempre está instalado em algum lugar específico no espaço, em algum momento determinado do tempo, né? A gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, isso é a coisa mais evidente do mundo, e a gente não pode estar fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E é daí que vem um elemento, daí que vem um fenômeno chamado ansiedade, é daí que vem um elemento chamado tristeza no final das contas. Veja bem, aqueles sujeitos, preste atenção, aqueles sujeitos que estão tristes, em geral, são sujeitos que em algum momento queriam estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo e vendo que isso não é possível, eles entristecem. Em vez de assumirem o peso da vida humana, em vez de assumir essa realidade maravilhosa da vida humana que chama-se exclusão. Esse é o primeiro ponto da maturidade, esse é o primeiro ponto que determina o amadurecimento de um sujeito. É o seguinte ponto, é o ponto que estar aqui significa não estar lá. Isso parece bastante evidente, mas isso não é evidente na operação prática de cada ser humano. Vê se não é assim, né? Muitas vezes a gente abandona realidades profundas na nossa vida, porque a gente tinha um desejo infantil de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso mata, muitas vezes, os projetos das pessoas, os projetos de relacionamento, por exemplo, né? Quer dizer, às vezes você está aí com o teu namorado, com a tua namorada, você está com o teu marido, com a tua esposa, né? Essa é a realidade da tua vida e você está ali querendo também estar em outro lugar com outra pessoa. Você está querendo também, por exemplo, estar de volta na casa dos pais, ou então você está querendo de volta estar com um amor da infância, da juventude. Então você está querendo estar com o teu colega do trabalho, com a tua amiga do trabalho. Veja, isso é esse desejo mútuo, essa vontade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, determina a imaturidade da vida humana. Não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é possível estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso gera ansiedade, de algum modo, que vai gerar a tristeza em algum momento. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né? Ser humano é viver escolhendo as coisas, né? Ser humano é ser elegante. Esse é um elemento que a gente às vezes esquece,
que é o elemento da elegância. Elegância, ele a palavra elegância vem de elegir, né? de fazer uma eleição, de escolha, né? Então, o ser humano deve ser um ser elegante. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. E aqui não é elegância de roupa, é evidente que eu estou falando, é elegância das eleições, né? A gente tem que aprender a escolher as coisas e saber que quando a gente escolhe a gente escolhe, é a coisa evidente que eu estou falando, mas é que é importante a gente dormir com isso na cabeça hoje, né? A gente, né, quando a gente escolhe uma coisa, a gente está preterindo outras. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está deixando as outras coisas de lado, e isso é a vida humana. Revoltar-se contra essa realidade é uma revolta gnóstica, uma revolta contra a estrutura da natureza humana. A gente precisa relembrar isso a todo instante. Veja bem, todo ser humano tem esse sopro gnóstico, tem esse sopro de revolta da realidade que vem desde dentro. Todo ser humano tem isso, né? Todo ser humano tem isso. A gente tem que, a todo instante, estar atento à nossa realidade humana. E a realidade humana, ela precisamente convoca a gente a estar instalado num momento, né? Estar instalado numa realidade e não em 2, 3, 4. Isso não é próprio da vida humana. O próprio da vida humana é viver de modo elegante. Isso traz um sofrimento para todo mundo. Então é por isso que a gente precisa todo instante estar atento e a gente precisa ter na nossa cabeça os motivos das nossas escolhas. A gente precisa ter na nossa cabeça os motivos dos nossos, né, do que fez a gente estar em cada uma das nossas circunstâncias. O motivo pelo qual a gente foi médico, a gente escreveu ser médico, o motivo pelo qual a gente escolheu, né, estar casado com aquela pessoa, o motivo pelo qual a gente escolheu estar noivo daquele outro, o motivo pelo qual a gente escolheu estar aqui e não lá. Então isso é fundamental a gente ter na nossa cabeça. Quando a gente esquece isso tudo, a gente está dentro daquilo que a gente pode chamar de sopro gnóstico. A gente vai estar fadado, preste atenção, há uma vida infeliz. Há uma vida infeliz. Quando a gente não consegue, né, com a totalidade da nossa inteligência, com a totalidade do nosso ser, a gente não consegue estar presente naqueles momentos, a gente não consegue estar presente naquela realidade, que é a realidade da nossa vida, a gente vai estar fadado a ser infeliz. A gente vai estar fadado a sempre estar reclamando. E a gente é convocado a isso a todo instante. A todo instante, por um motivo. A gente tem, né, o ser humano tem uma tendência, todos nós temos uma tendência a observar profundamente, a estar atento às ameaças, às dificuldades, né, àquilo que é ruim. Por quê? Porque aquilo que é ruim, aquilo que é uma ameaça, aquilo que, né, ameaça a nossa integridade, a gente tem que estar atento, isso é evidente, a gente tem que estar atento, por exemplo, a um leão que vai, né, a gente ouve o rugido do leão, a gente fica atento ali ao rugido do leão, sempre falo isso, né, pode ter um pote de mel, pode ter um Big Mac na nossa frente, pode ter, sei lá, uma torta de limão na nossa frente. Se tem um rugido do leão aqui, quer dizer, o rugido do leão é algo negativo, a gente vai sempre prestar atenção naquilo. Por quê? Porque aquilo ameaça a nossa integridade. Veja, também acontece isso nos relacionamentos humanos. É normal que num relacionamento humano com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, né, com teus irmãos, com teus colegas de trabalho, o defeito, a dificuldade, a ameaça, a chatice deles fiquem no primeiro plano. Isso é normal acontecer. É normal acontecer. E a idiotice nossa, né? A nossa fuga, quer dizer, a nossa desatenção estaria se a gente prestasse atenção apenas nessas coisas. Se a gente deixasse se absorver apenas por essas coisas. A gente tem que ter a inteligência, né? A gente tem que ter a inteligência de saber que a dificuldade, a ameaça, a chatice, a tristeza, eles pulam pra gente no primeiro plano. E é claro que a outra pessoa que é chata, que a gente está vendo como chata, também tem elementos maravilhosos, também tem elementos, né, de sedução, tem elementos de delícia, tem elementos, né, de graça, tem elementos de comédia, mas a gente pode estar olhando apenas para o elemento negativo, pode estar olhando apenas para o lado negativo daquela pessoa, e isso faz com que a gente, né, comece a pensar que a gente queria estar no outro lugar também, faz com que a gente comece a pensar que a gente queria, né, estar fazendo outras coisas também. E aí a gente deixa de ser elegante, né? A gente não consegue mais escolher estar ali. A gente começa a gente perde a elegância, por quê? Porque a gente começa a querer escolher tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Uma pessoa deselegante na roupa, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que escolher, ela botou tudo, né? Parece que, não sei, eu não escolhi, né? A coisa apareceu aqui em mim. Tanto faz, eu botei uma blusa xadrez, né, com um negócio ali de bolinha, você fica uma zona ali, a tua
tua indumentária. A gente vai chegar para a pessoa e falar assim, essa pessoa não é elegante. Por quê? Porque essa pessoa não soube escolher a sua roupa. Ela não soube escolher, eu preciso de um estilo, eu preciso de um traço, eu preciso de eu preciso definir aqui quem eu sou. Aí a pessoa escolhe qualquer coisa, a gente fala assim, isso aí é deselegante, né? Na vida, a gente pode estar deselegante o tempo todo. Por quê? Porque a gente não teve a coragem, a gente não teve a consciência, a gente não teve a energia, a gente não teve a valentia de escolher ser humano. A gente não teve a valentia, a energia de escolher estar aqui e não lá, acolá, né? E pronto. Então, isso é um dos elementos importantíssimos para a felicidade humana, né? A felicidade humana é estar instalado em uma trajetória, que é a tua trajetória. É estar instalado nesse caminho, que é o teu caminho. É estar instalado nesse caminho, que é o meu caminho. Você está entendendo? Esse é o ponto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala. As crianças, os adolescentes, eles parecem felizes, mas, no entanto, eles têm uma agonia sempre ali dentro deles. Tem uma agonia, olha só o que eu vou falar. Os adolescentes, os adultos jovens, eles têm uma agonia dentro deles, que é a agonia de poder ser qualquer coisa. A gente agora, né, que está mais velho, a gente pode falar, não, Ítalo, isso que é bom poder ser qualquer coisa, é bom ter todas as opções do mundo. Para pensar. Ter todas as opções do mundo é uma das coisas mais alucinantes, é horrível na vida, né? É péssimo ter todas as opções do mundo. Aquele sujeito que tem todas as opções do mundo, esse sujeito está perdido, ele está perdido. Ser maduro é não ter opções. Ser maduro é não ter opções. Não ter opções é o que determina a vida madura. E amar essa única opção que sobrou para você, essas 2 ou 3 opções que sobraram para você, é o que determina a instalação na maturidade. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo a gente ter isso na nossa cabeça, porque vem buzinando na nossa cabeça o contrário, vem buzinando sempre o contrário. O que sempre buzina na nossa cabeça é o seguinte, quanto mais opções melhor, né? O importante é você não se ater a uma única coisa, é você poder fazer qualquer coisa que você queira. Cara, você poder fazer qualquer coisa que você queira é das coisas mais alienantes, mais alucinantes na vida, mais agonia, dá uma agonia você poder ser qualquer coisa. Só que vem soprando, né? Vem soprando essa ideia na nossa cabeça, né? Você pode ser o que você quiser, você pode mudar, você pode fazer o que você quiser. Presta atenção. Se essa ideia colou na tua cabeça, significa que você escolheu a imaturidade. Se a ideia de ser qualquer coisa colou na tua cabeça, significa o seguinte, olha, se você com 30 anos, com 20, 28 anos, você pode ser qualquer coisa, significa que você não serve para nada, você está entendendo? Não serve para nada. Você pode ser qualquer coisa, não serve para nada o que você tem feito até hoje. Isso é terrível, você está entendendo? Ninguém conta contigo. Então, poder ser qualquer coisa é alucinante. Preste atenção. Se você é uma pessoa que pode qualquer coisa, né, ou acha que pode qualquer coisa, ou quer poder qualquer coisa, você ainda está bastante imaturo. Eu e você, a gente ainda está bastante imaturo. Se a gente pode mudar, né, a qualquer instante, pode fazer qualquer coisa que a gente queira, né, a gente está bastante imaturo ainda. Então a gente precisa estar atento a essa coisa. A gente precisa querer ter poucas opções na vida. Ter poucas opções na vida significa que você serve para alguma coisa, você está entendendo? Que as pessoas contam contigo. Essa é uma ideia central do nosso amadurecimento. Beleza? Então, a gente tem que querer cultivar isso, a gente tem que saber dessa coisa, né? A gente tem que não ter medo, né? Não ter medo. Olha, eu me instalei nesse relacionamento e não em outro. Eu me instalei nesse emprego e não em outro. Eu me instalei nessa convivência e não em outra. Pronto, maravilha! Isso tira um peso da nossa cabeça, da gente ficar sassaricando, a gente ficar indo para poder ir para qualquer lugar, entende? Quer dizer, se você entende, eu estou instalado nesse relacionamento, eu estou instalado nesse trabalho, eu estou instalado nessa vida e não em outra, e eu vou tentar amar o processo dessa existência, eu vou tentar dar sentido para cada passo dessa minha realidade concreta. Se você entende isso, bicho, você começou a entrar no caminho da felicidade. Você começou a entrar no caminho da felicidade, você está entendendo? Quando a gente quer fugir da nossa realidade, tanto faz se eu sou, né? Tanto faz se eu estou namorando fulano, ou ciclano, ou beltrano, eu quero ter opções, eu não quero me comprometer, eu quero ter um filho, mas também eu quero ter vários filhos, mas também quero viajar pelo mundo todo, eu quero A, B, C, ou D, eu quero isso ou aquilo. Você está frito, bicho, você está frito, você não vai encontrar a felicidade. Desculpa falar, mas é assim que funciona, né? Então, comprometer-se até a medula, né? Você está comprometido até o último fio do teu cabelo. Você está entendendo? Comprometer-se até o último fio do teu cabelo. Na tua realidade concreta, na tua realidade presente, é o caminho para a felicidade. É uma coisa que eu venho insistindo aqui, ao longo de todos esses meses. Olhar para a tua realidade, né? Olhar para a tua realidade concreta, né? Onde você está.
Ah, eu sou contador. Ah, eu sou estudante de enfermagem. Ah, eu sou dona de casa. Ah, eu sou dentista. Você olha para a tua realidade concreta, tá? E para por 2 anos. Pouco tempo, cara. 2 anos na história de uma vida é muito pouco tempo. E para, né? Nesses 2 anos, o que você vai fazer? Você vai amar aquele processo, né? Você vai amar aquilo que você está fazendo, aquele lugar onde você está instalado. Você vai amar aquele processo. Você vai se dedicar completamente àquele processo sem reclamar. Você vai se dedicar completamente ao processo da tua existência naquela realidade concreta, sem querer fugir dela. Você vai mergulhar naquela realidade concreta até a tua medula, e vai ficar ali dentro servindo, vai ficar ali dentro estudando, vai ficar ali dentro rendendo, você vai ficar ali dentro daquela tua realidade, sendo penetrado por ela. O que acontece? Você se tornou então uma pessoa elegante. E a elegância, ela é muito próxima da felicidade. Você aprendeu a escolher, você elegeu, você escolheu aquela realidade. Você tá ali dentro daquela realidade. Isso vai te fazer feliz pra cacete. Isso vai te fazer muito feliz, bicho. É isso que te faz feliz. Ficar pulando de galho em galho, igual um macaco, vai te deixar muito assustado, porque você não ganha consistência. Você vai começar a ter medo da vida, bicho. Por quê? Porque você não tem consistência. Você não serve pra nada. Tanto faz você tá aqui ou você tá ali. Você não serve pra porra nenhuma, você tá entendendo? É óbvio que você vai ficar triste. Você vai ser contado, né? Você não é contado entre os seres humanos. Você tá no banco sempre de reserva. Ninguém conta com você. Tanto faz se você entrou no jogo da vida ou não entrou no jogo da vida. Serve pra porra nenhuma a tua existência. Agora, se você mergulhou nesse fecho, se você mergulhou nesse ramo, se você tá dentro desse trilho e você ama esse processo, se você tá dentro desse processo, se você está ali dentro dando o teu melhor, se você está prestando atenção naquele teu processo, você está entendendo? Por mais que ele pareça não fazer sentido agora, esse é o desafio da existência humana. Olha, então, eu acho que não faz sentido eu ser um contador. Eu acho que não faz sentido eu ser um estudante de psicologia, Ítalo. Eu não sei, eu quero desistir, eu quero largar. Eu acho que não faz sentido eu ser mãe de família. Eu acho que não faz sentido eu estar aqui, né, pregando, né, pregando prego na parede porque eu sou um marceneiro. Bicho, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você faz essa coisa com amor, você faz essa coisa com dedicação, se você serve aos demais através desse trabalho, deixa eu te contar uma coisa, isso já fez sentido, e esse é o sentido da vida, porra, esse é o sentido da vida, não tem outro. Você não vai encontrar sentido da vida, presta atenção, você não vai encontrar sentido da vida só no campo dos pensamentos e dos propósitos. Ah, como eu queria fazer uma coisa maravilhosa, eu queria ser médico sem fronteira, ah, eu queria servir, né, eu queria ajudar lá aos pobrezinhos da África, ah, eu queria ir lá para, sei lá, para os quintos dos infernos, ficar fundó do Judas, doar meu coração ali. Presta atenção, isso não vai acontecer, isso não vai te deixar feliz, tá? Eu não quero dar banho em água fria em ninguém, eu não quero tirar os teus sonhos, mas deixa eu te contar uma coisa, aprenda a sonhar com os pés no chão. Gente madura, homem maduro, mulher madura, sonha, e sonha muito, mas com os pés no chão. Aquele sujeito que tira os pés no chão, que vai para o mundo das nuvens, esse sujeito ficará triste, esse sujeito estará fadado à tristeza, esse sujeito está alienado na natureza humana, esse sujeito não assumiu ainda o estatuto do que é ser humano. Então preste atenção, você pode sonhar o que você quiser, meu amigo, minha amiga, mas põe os pés no chão, finque os pés no chão. Isso é ser humano, isso é um tesão, isso é uma maravilha, nada ganha isso, é imbatível um sujeito que está dentro do processo, do seu processo, por mais idiota que esse processo pareça, por mais intranscendente que esse processo pareça, por mais, né, baixo que esse processo pareça. Dito de outro modo, a mocinha, né, a senhorinha que está ali varrendo o chão de uma multinacional, se ela está dentro desse processo, se ela entende que ela serve ali, se ela entende que o trabalho dela é um trabalho importante, que é um trabalho que vai manter a ordem da multinacional, se ela entende isso, se ela está ali dentro, se ela escolheu isso, né, elegeu estar ali, esse trabalho dela pode ser 1000 vezes, né, pode ser uma fonte de felicidade 1000 vezes maior do que o trabalho do presidente da multinacional, se ele está, né, com a cabeça nas nuvens, se ele não está presente ali no trabalho dele. Eu atendo gente de todos os cantos, eu atendo gente que já atende gente de todas as posições sociais, eu já atendi gente com todo o valor na quantia bancária que você possa imaginar, e eu posso garantir para vocês, a felicidade está presente naqueles sujeitos que entenderam que a vida não é um leque de opções, mas que estar presente na vida é estar dentro da tua
opção, da tua realidade concreta e ficar ali dentro, trabalhar aquela coisa, você tá entendendo? Como é que eu faço? Como é que dentro dessa realidade eu entrego mais? Como é que dentro dessa realidade eu consigo servir melhor? Como é que dentro dessa realidade eu pego, né? Eu pego aqui a coisa, né? Onde eu estou trabalhando, você tá entendendo? E devolvo isso como serviço, devolvo isso para os demais. Aí você vai encontrar sentido na tua existência. Isso vai te dar uma felicidade do cacete, você tá entendendo? Dito de outro modo, não adianta, meu amigo, você ter 1 bilhão na tua conta bancária se você não entendeu esse truque da vida. Você tá entendendo? Não adianta você ter 1 bilhão na tua conta bancária se você não entendeu esse truque da vida. Não adianta você ficar pulando de galho em galho em relacionamento se você não entendeu que esse é o truque da vida. Não adianta você ficar pulando de emprego, pulando de faculdade. Quantas pessoas, você deve ter sido um desses aí, porra, que fez a primeira faculdade, fez a segunda faculdade, fez a terceira faculdade e nunca tá satisfeito com nada. Sabe por que você nunca tá satisfeito com nada? Porque você tem opção pra cacete, porque você não precisa pagar boleto. E aí você pode ficar pulando de faculdade em faculdade, óbvio. Aí você vai ter opção pra caramba, você não vai ficar nunca satisfeito na vida. Sabe por quê? Porque não conta, não importa. O que você faz não importa pra ninguém. Você tá entendendo? Então busque servir, busque ser útil, busque ser forte. Busque que o teu trabalho tenha valor. Quando isso acontece, meu amigo, você começa a respirar mais tranquilo. Você começa a ter tesão para acordar. Você começa, no final das contas, você começa a ficar no final das contas, a ser feliz. Isso é a felicidade possível para o ser humano, você está entendendo? Aquela felicidade poética, de nuvenzinha, de sininho tocando. Meu amigo, isso é filme de Hollywood, isso não funciona para ninguém, você está entendendo? Não funciona para ninguém. Não funciona mesmo. Eu sei porque eu vejo isso todos os dias da minha vida já há mais de 10 anos, você está entendendo? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A felicidade aparece para aqueles sujeitos que não têm opção na vida. O Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, descobriu isso de um modo muitíssimo dramático. Vocês conhecem a história dele, porra? Era um psiquiatra que tinha todo, né? Tava lá, né? Na Europa, na época do nazismo, o sujeito foi posto do dia para noite no campo de concentração. O campo de concentração é aquele lugar, meu filho, que você não tem opção de porra nenhuma, só tem opção de morrer daqui a 2 minutos, né? Se o capitão resolver que tá na hora de te matar. E aí você tá ali dentro, você não tem opções na vida, meu amigo. Ou você tá ali dentro, entendendo que você precisa servir aos outros, que você pode dar um sentido para a tua existência, que você pode, no final das contas, não se deixar abater por aquela pressão monstruosa, por aquela desorientação terrível, por aquela convocação à loucura, à insanidade, entendeu? Ou você entende isso, meu amigo, ou você está frito ali dentro, porque ali dentro você não tem opção. Ali dentro você não pode ser bailarino, ali dentro você não pode ser cantor, ali dentro você não pode ser engenheiro, ali dentro você não pode ser médico, ali dentro você vai quebrar pedra. É só o que serviu para você. Você quebra pedra. Só que se você entra no processo de quebrar pedra, você está entendendo? E servir aos outros, estar atento às dificuldades dos outros, você entra nesse processo, foi isso que o Viktor Frankl descobriu, você vai encontrar um sentido para a tua maldita existência, você está entendendo? Ele descobriu que, mesmo no campo de concentração, lugar onde ninguém tem opção nenhuma, lugar onde ninguém pode escolher coisíssima nenhuma, onde o destino foi escolhido para você, você pode encontrar o sentido da tua existência, porque o sentido da existência do ser humano não tem a ver, a felicidade do ser humano, o sentido da existência do ser humano não tem a ver com ter todas as opções do mundo, não tem a ver com isso. Você vai encontrar o sentido da tua vida, você vai encontrar a felicidade da tua vida quando você entender que você não tem escolha. Você tem que fazer aquilo que você já está fazendo. Esse é o tal do como. O como eu venho falando ao longo de todos esses meses. Você estar dentro do como, ou seja, como eu passo uma roupa, como eu faço um arroz soltinho, como eu faço essa xícara de chá, como eu dou um beijo nos meus filhos, como eu faço, né, a melhor planilha, como eu faço a melhor planilha de contabilidade, como eu faço a melhor obturação, como eu faço a melhor prescrição médica, como, né? Como. Quando você entra no como, todo o sentido da tua vida aparece para você no médio prazo. Tudo vai aparecer para você. Tudo vai fazer um sentido do cacete. Tudo vai fazer um sentido do cacete. Então, pessoal, a minha ideia com vocês é que vocês vão dormir hoje, né? Já são quase 11 horas da noite, sei lá que horas são. Que vocês vão dormir hoje com esse eco na cabeça. Com esse eco na cabeça. Qual é o eco que eu quero que fique na cabeça de vocês? Esse eco é o seguinte, olha, eu preciso ser um ser humano elegante. Eu preciso escolher. Eu preciso estar dentro da escolha. Eu preciso estar dentro da minha vida e não estar em todas as possibilidades. Na possibilidade do meu vizinho, na possibilidade do meu tio, na possibilidade da minha irmã, na possibilidade do meu pai. Isso é o que deixa a gente alienado. Isso é o que deixa a gente triste. Isso é o que entristece. Isso é o que rouba
a humanidade de cada ser humano. Você querer viver a vida do teu vizinho, a vida do teu pai, a vida do teu primo. Isso é a vida deles, não é a tua. Não seja invejoso, não seja burro, não seja infeliz, não seja infeliz. É a tua vida que você tem que viver, na circunstância concreta que cabe a você, porque essa é a tua vocação. Vocação é chamado e circunstância. Chamado e circunstância. Você foi chamado a ser humano, você foi chamado a servir, chamado a render, chamado a ser útil, você foi chamado a ser feliz nessa circunstância concreta que cabe a você, meu amigo, e não na circunstância do teu vizinho, não na circunstância do teu primo, não na circunstância do teu pai. Isso é o que tira a paz da nossa cabeça. Isso é o que rouba a felicidade dos nossos corações. Esse é o chamado que vai fazer você se foder na vida. Se você não entende que você tem que ficar dentro da tua circunstância concreta, amar a tua circunstância, né? Você trabalhar essa circunstância concreta, você, bicho, fugiu da tua vocação. Você caiu no poço da infelicidade, e é um poço que vai ser tampado na tua cabeça quando apagar a luz da tua existência. Não tem mais volta, meu amigo. Então, a volta, né, a possibilidade, o retorno é dado agora, enquanto a gente tem olhos abertos, enquanto a gente tem coração batendo, enquanto a gente tem pulmão sendo inflado por esse ar que entra dentro dele, que é o ar da nossa vocação. Se a gente deixa para depois, o depois não virá. Se a gente deixa para depois, a gente está frito. A gente vai ter a tampa do poço fechada na nossa cabeça. E a gente vai ficar infeliz para o resto da existência. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o dia de amanhã vai aparecer para a maior parte de nós. A maior parte de nós vai ter o dia de amanhã. Outros não, né? São 3.050 pessoas aqui com a gente. Talvez alguém de nós morra, né, de hoje para amanhã. A gente não deseja esse destino para nenhum de vocês, mas isso não cabe a mim desejar ou não. O fato é que a maior parte de nós vai despertar amanhã e eu quero isso. Eu quero que você desperte dentro da sua vida e não da vida do vizinho. Eu quero que você desperte amanhã quando você abrir os seus olhos, meu amigo, minha amiga. Eu quero que você abra os olhos dentro da trajetória da sua vida, e não da vida do vizinho, não da vida do seu primo, não da vida, né, daquele blogueiro, daquela blogueira que você tem visto no Instagram, mas da tua vida. É a tua vida que te chama para que você esteja ali dentro. Seja elegante, seja humano, escolha o caminho da felicidade, que é esse caminho que aparece quando a gente cumpre o dever da nossa circunstância, quando a gente se instala dentro da nossa circunstância. Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.